Olá, olá, boa tarde, pessoal. Bom sábado para vocês. Que Papai do Céu os abençoe. E hoje é sábado, 2 horas da tarde, depois do almoço. Então, coloca um fone, vai cuidar das tuas coisas enquanto você ouve as novidades dos Estados Unidos com a nossa maravilhosa Cissa Bailey. Cissa, muito obrigada por falar com a gente. Oi, Cá, obrigada por estar aqui mais uma vez. E olha, não combinamos, mas estamos com a mesma cor. Tô Então tá, adorando. dupla sertaneja, C e nem é casa e construção. Cicinha, nos atualize aí sobre o Biden, né? O Biden, Rússia, Ucrânia, o que está acontecendo, porque parece que Putin deu uma ameaçada no Biden. Aí o Biden falou: Eu não tenho medo, mas veja bem, vamos tirar algumas sanções. O que aconteceu? Né, é macho pra caramba, né? Oh, macho alfa, aquela vibe de macho alfa que ele tem, é uma coisa impressionante. Mas pois é, o Biden com certeza tá, ele tá desesperado. E hoje foi até engraçado, porque hoje é 1º de abril e ele, sem saber, soltou um comunicado falando que a economia dos Estados Unidos está ótima, está super forte, o desemprego caiu. Eu acho que, assim, alguém da assessoria dele comeu mosca, porque tá todo mundo, 1º de abril, né? April Fools. Mas ele semana passada realmente e deu uma aumentada no tom de voz com o Putin, aí o Putin falou: "Ah, é? Você quer começar com essas sanções? Você quer continuar com essa palhaçada? Seguinte, Alemanha e resto da Europa, se vocês quiserem gás agora, o rublo está atrelado ao ouro, então vocês vão ter que me pagar em rublo, não aceito mais o dólar". Então a situação econômica aqui, que já está péssima, com o preço da gasolina aumentando o tempo inteiro, desabastecimento, essas coisas todas que a gente sempre vem falando, agora ainda está correndo risco de, por causa do Putin começar a exigir o rublo e também a China começar a fazer negócio com a Arábia Saudita em iene ou criptomoeda, está correndo risco do dólar começar a baixar, o que é um absurdo. Então, ontem mesmo, nós já tivemos um aumento na taxa de juros que tem um impacto muito grande para mortgage, que é o financiamento de casas aqui. O financiamento de casa aqui nunca teve com juros tão alto, está começando a 4,84%, 80%, uma coisa assim. Quer dizer, é um juros altíssimo para padrão americano. Eu sei que para gente que é do Brasil, não é um juro de 4,8 ao ano, não é tão alto, mas aqui para os Estados Unidos é muito alto. Então, infelizmente, o Biden continua dando tiro no pé todas as vezes que ele resolve querer enfrentar o Putin. O Putin, gente, ele é muito mais inteligente do que o Biden para início de conversa. É o cara que é KGB e tudo. O Biden está completamente gaga. E ele, de vez em quando, sai do script também, porque assim, a gente sabe que não é ele que está mandando, é que tem as pessoas por trás dele que estão dando as diretrizes, as agendas, e falando para ele: olha, aperta o cerco contra o Putin. Mas aí ele deixa de ler aqueles cartõezinhos dele e começa a falar as besteiras, começa a declarar a Terceira Guerra Mundial, e aí cria um problema diplomático enorme, porque o pessoal da Casa Branca fica: "Espera aí, você não pode falar isso, você não pode agir assim com o Putin". O Putin, a nossa sorte é que ele é inteligente, ele sabe que o homem está gaga e ele sabe que vão desmentir, então aí a Casa Branca desmente, aí no dia seguinte ele vai e fala a mesma coisa de novo numa reportagem, aí o pessoal já não sabe mais como desmentir. Então a gente está com o problema de ter um presidente completamente inapto na Casa Branca. O Trump, sábado passado, a gente conversou aqui antes do comício dele, né? Ele, no comício, inclusive, falou: olha, eu queria muito que o Putin soltasse todos os documentos que ele tem com evidências dos crimes do Hunter Biden. Então, se o Putin finalmente resolve começar a cooperar com o Trump, vai ser maravilhoso para os Estados Unidos, porque o problema todo é que, enquanto o Putin não está cooperando com o Biden, com o Trump, feito ele falava durante a campanha, que estava havendo essa cooperação, né? Toda a campanha de Russian Collusion foi porque diziam que o Trump e o Biden estavam juntos. É, essa narrativa foi por água abaixo, e o que aconteceu é que agora está provado que o Putin tem as provas contra o Hunter Biden, e a gente está esperando que eles usem isso tudo para que os crimes que o Hunter cometeu
com os oligarcas russos, porque tem muitos oligarcas russos que moram em Nova York, na Ucrânia, financiando os laboratórios biológicos e empresas grandes, principalmente de energia, para que isso tudo venha à tona, para que mais provas venham à tona em relação a isso. E também, assim, quando Putin fala que vai só aceitar os rublos para os pagamentos de gás e tudo, as pessoas só pensam no impacto que vai ter no aquecimento das casas, o impacto que vai ter é, no posto de gasolina, mas não, tem o impacto das termoelétricas que precisam desse gás natural para produzir energia, as empresas que precisam de gás para manter a sua produção em dia. Então, a atacada do Putin foi de mestre, colocando mais uma vez o Biden contra a parede sem ele saber o que fazer. Cicinha, outro assunto que virou assunto nacional aí nos Estados Unidos, finalmente a grande mídia está falando a respeito disso, a respeito do Hunter Biden. Como é que está? Virou assunto federal, o FBI vai se envolver? Como o FBI vai se envolver, se ele já está envolvido? Como é que fica essa questão? Pois é, esse que é o grande problema, porque agora temos deputados e senadores pedindo para que a Casa Branca entregue todos os documentos referentes às negociatas do Hunter Biden. Por quê? Nós temos um deputado que entrou com conteúdo do Hunter Biden, do laptop do Hunter Biden, no Congresso, no arquivo do Congresso Nacional. Então, aquilo tudo que falavam, essa história do laptop do Hunter Biden é teoria da conspiração, isso e aquilo, já não é mais, porque agora o conteúdo do laptop faz parte do Arquivo Nacional e está lá para quem quiser pesquisar. E isso foi um golpe de mestre do Matt Gaetz. E, além disso, temos senadores agora que estão pedindo para que a Casa Branca entregue documentos referentes às negociatas do Hunter Biden com os outros chefes de estados, com outros governos e tudo. Porque a gente está falando dele na Ucrânia, porque ele fazia parte do conselho executivo da Burisma, sem ter experiência nenhuma em gerir empresas de energia ou qualquer expertise nisso. Tem também o problema da China, porque essa semana apareceram vários recibos de pagamentos que um senador mostrou lá no plenário do Senado, vários recibos de pagamentos que ele recebeu US$ 100 mil do Partido Comunista Chinês uma vez, US$ 400 mil uma outra vez também do Partido Comunista Chinês, recebeu US$ 1 milhão de um representante do Partido Comunista Chinês, que foi inclusive preso nos Estados Unidos, na época que ele estava na África, porque ele estava fazendo chantagem com alguns agentes do FBI. E aí ele foi preso lá, veio para cá, para os Estados Unidos, foi extraditado para cá e está sendo condenado. Então, o Hunter Biden tem essas ligações muito escusas. E está vindo à tona a ponto nem da mídia tradicional conseguir mais esconder essas ligações dele, porque tem fotos, estão aparecendo vídeos do Hunter Biden com Obama e sim, com Obama, porque ele fez umas negociatas justamente com esses chineses, com o Partido Comunista Chinês, e o Partido Comunista Chinês queria prova de que o governo Obama tinha aprovado todas aquelas negociatas que ele fez, porque isso foi na época. Se lembra quando a China estava construindo ilhotas no Mar Chinês do Sul? Isso foi feito com intermédio do Hunter Biden, porque eles queriam a garantia de que o Obama não faria nada que deixaria eles continuarem a militarizar aquela zona e também conseguir comprar armamentos e equipamentos militares para colocar lá. E o que aconteceu foi que o Hunter Biden fez essa negociação, o Obama aprovou que certas empresas que não poderiam vender equipamentos militares para os chineses vendessem esses equipamentos militares. Por isso que tem esses vídeos, tem essas fotos do Hunter Biden com Obama, porque foi a confirmação que o governo chinês tinha pedido para saber que a negociação iria adiante. Então, ele está metido nisso tudo e tem que ter o recorde de entrada na visita da Casa Branca. É até muito interessante, porque o que está acontecendo com o Joe Biden? O Joe Biden não está ficando em Washington nos finais de semana, ele vai sempre para as casas dele em Delaware. E por que ele faz isso? Porque se você for entrar na Casa Branca, você tem que ser vetado pelo serviço secreto e você tem que estar com um nome, com a sua identificação, com
cópia da sua carteira de motorista, tudo lá dizendo que você esteve ali naquele dia, você entrou no tal horário, você saiu no tal horário, você foi visitar fulano de tal, você foi no na sala tal, no andar tal, essas coisas todas. Fica tudo registradinho, bonitinho ali. E quando ele vai para a casa dele em Delaware, não tem esse registro, não precisa, porque é uma residência privada. Então, ele pode estar muito bem mantendo encontros com as pessoas que não podem ir até a Casa Branca, na casa de Delaware, para continuar a manter essa política toda girando do jeito que eles querem. Então, é muito interessante a gente lembrar desses fatos. E o Hunter Biden, além de ter tido essa negociação, ele está recebendo esse dinheiro, essa dinheirama toda, e os senadores agora estão começando a questionar, porque já não é mais teoria da conspiração o conteúdo. E além, assim, o conteúdo dele tem, do laptop dele, tem várias coisas diferentes. Tem os negócios, tem a parte pervertida dele, digamos assim, né, porque eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, e também tem a outra parte do uso de drogas, que está tudo ali escancarado para quem quiser ver. E essa parte dos negócios escusos dele, muita gente esquece que há alguns anos atrás, quando começou toda essa confusão do laptop, que ele. Porque ele esqueceu o laptop numa loja de concertos lá em Delaware, aí acabou, foi parar nas mãos do Rudy Giuliani, o Rudy Giuliani pegou aquilo e entregou para o FBI, mas o Rudy Giuliani tem uma cópia do hard drive desse laptop. E ele entregou a alguns senadores para que os senadores investigassem. Quando ele entregou para esses senadores, eles chamaram um dos sócios do Hunter Biden, o Bobulinski, ou Bobulovski, que chegou lá e deu vários documentos falando, olha, acontecia isso mesmo, sim, 50% ia para o Big Guy, que é o pai dele, o resto ficava para a gente dividia assim, assim, assado. E não é só falar, é como uma delação premiada, você além de dar o seu testemunho, você tem que dar toda a documentação que corrobora o que você falou. E ele tinha cópia da documentação porque ele era sócio na empresa do Hunter, em uma das empresas, porque Hunter tem várias empresas diferentes. Então, foi muito interessante a gente ter isso tudo já no arquivo do Senado, através dessa audiência que tiveram com o sócio dele, que agora isso tudo está sendo corroborado e outros senadores estão entregando toda essa documentação para o Senado. Então, a batata do Hunter Biden está assando tanto que essa semana o Washington Post, o New York Times, a CNN e a MSNBC, que estavam acobertando isso tudo, passaram meses falando que não tinha nada do computador do Hunter Biden, que era tudo mentira, que era especulação do Trump, eles agora vieram adiante para admitir que sim, o conteúdo é legítimo, e o Hunter Biden já tinha admitido isso no Senado, tá, gente, há séculos, mas é que as pessoas esquecem, a CNN não reporta. Então, isso tudo está sendo admitido agora pela imprensa, porque vem os indiciamentos aí. E os indiciamentos não vão parar só no Hunter Biden. Vai ser em toda a família Biden criminosa e nos cúmplices deles. E os cúmplices deles são também o filho da Nancy Pelosi, o filho do John Kerry, o enteado do John Kerry, e o filho do Mitt Romney, que o filho do Mitt Romney tinha negócios com Hunter Biden no México. Então, são vários políticos que estão envolvidos nisso tudo. Tem também os da Dianne Feinstein. Quer dizer, vai trazer à tona muita gente, o crime de. Toda essa rede criminosa vai ser exposta. Então, a mídia agora está tendo que começar a falar nisso para admitir que existe. A CNN levou mais de 520 dias para admitir que esse conteúdo do laptop do Hunter Biden era legítimo. A primeira vez que eles deram a notícia foi há mais de 500, se não me engano, foram 526 dias, eu sei que foram mais de 520. Depois disso, eles negaram esse tempo todo e agora é que estão dizendo que é verdade. Então, é uma agência de propaganda, não é uma empresa de mídia, não dá para a gente confiar no que eles estão falando, mas a partir dessa próxima semana que está começando, devem vir os indiciamentos e aí o bicho vai pegar para o lado da família Biden e de muitas outras famílias em Washington. Cicinha, você tá me vendo direitinho, me ouvindo direitinho? Que aqui para mim deu uma travada. Eu tô anotando tudo que você vai falando, né? Você falou que o notebook foi aquele esquecido na assistência técnica que foi parar na mão do Giuliani. E o notebook que ele perdeu quando ele estava loucão de crack? E emendo a pergunta, tem alguém da família do Epstein envolvido nisso?
O Epstein era sozinho. É muito engraçado até você falar do Epstein, pelo seguinte: nós temos alguns notebooks que estão desaparecidos. É o do Hunter Biden, porque aquele que, quando ele estava doidão, sumiu e ele disse que estava na mão da Rússia e que já era o terceiro laptop dele que estaria na mão da Rússia. Então, Putin tem todas essas informações e o Biden sabe disso. Além do laptop dele, tem o HD do Epstein, que tem todas as informações das pessoas que frequentavam a ilha do Epstein. E a chantagem que era feita com eles, porque essa semana até foi engraçado, porque o Madison Cawthorn, que é um dos congressistas daqui, é o mais novo, de 26 anos, é um que é lindo, que está numa cadeira de rodas, ele veio à tona falar: olha, primeira vez que eu fui para Washington, me convidaram para ir numa festa que tinham, assim, várias pessoas fazendo atos libidinosos, eu não sei se eu posso falar isso aqui nessa plataforma, mas eles estavam cometendo atos libidinosos, e também consumido um pozinho branco que não é talco. Então, estavam todos fazendo isso na festa e o Madison Cawthorn ficou horrorizado e falou isso essa semana numa entrevista. Então, essas pessoas que estavam lá, ele não deu os nomes, mas a gente pode imaginar que, por coincidência, sejam algumas das pessoas que constam daquele log do Lolita Express, porque o Epstein sempre falava que ele convidava as pessoas para irem para a ilha ou para cá, para Townhouse de Nova York, para dar esse tipo de festa. Ele tinha câmeras em tudo quanto é canto, até lá no rancho do Arizona também, né? E lá no rancho do Arizona, a Hillary ficou hospedada durante um bom tempo lá e sabia da existência dessas câmeras, mas assim, o porão da casa, metade do porão da casa, e a casa era imensa, era só de servidores de computador que ficavam com os vídeos, rodando os vídeos e processando os vídeos 24 horas por dia. Então, a gente sabe que eles têm todas essas informações de quem frequentava a ilha e de toda a chantagem que era feita com essas pessoas. Além disso, tem o laptop da Nancy Pelosi, que desapareceu naquele 6 de janeiro, que aonde foi parar? Ninguém mais fala do desaparecimento do laptop dela, e a gente sabe que tem todas as informações lá. Tem também o laptop do Anthony Weiner. Anthony Weiner, ele era casado com a Huma Abedin. A Huma Abedin é o braço direito da Hillary Clinton. E todas as informações, não eram todas as informações, mas muitas das informações que estavam naquele servidor da Hillary Clinton, que ela deletou todo, ela tinha mandado para Huma Abedin, estavam nesse laptop que está de posse do FBI de Nova York e também da polícia de Nova York com o Anthony Weiner. Então tem muita informação também ali desse mesmo pessoal, porque eles andam no mesmo círculo. Tem também a informação do HD do Seth Green, que é aquele carinha que foi assassinado pelo pessoal do MS-13, ele era estagiário da Hillary Clinton, e tinha muitas informações, tanto que foi ele que vazou algumas dessas informações para o Julian Assange do Wikileaks, que aliás hoje o Julian também já postou algumas coisas de que vem coisa interessante por aí. Então é mais um HD que está faltando, que precisa aparecer. Então a gente tem muitas informações que estão por aí que ninguém está falando, mas a hora que o conteúdo de todos esses laptops e de todos esses HDs vierem à tona, gente, não vai sobrar pedra sobre pedra em Washington DC. E quem sabe disso tudo, e quem de vez em quando solta umas coisinhas disso, é o Trump. Ele fala disso e fala que a gente tem que investigar. Vamos ver. Trump, chegamos onde eu queria. Ele falou que ia investigar os Clintons, né? Ia pedir uma investigação contra os Clintons, um processo contra os Clintons, por ter acusado ele de conspiração com a Rússia, e não houve essa conspiração. Tem alguma atualização a respeito desse processo? Como é que tá? E nos Estados Unidos a gente tem que tomar cuidado com a HD esse ano. Pode perder a HD, não, que o negócio é perigoso aí, né? O meu, se eles quiserem, eles podem ver, pode ver tudo. Porque aqui, gente, eu sou tão boring, eu sou tão chato, sabe? Tipo, não tem nada demais. A única coisa que eu gosto é de um vinhozinho. Tirando meu vinhozinho, não tem ninguém, não tem rabo preso com nada. Mas tem que tomar cuidado, sim. Esse pessoal todo que gosta do balacobaco, digamos assim, eles precisam se preocupar. Mas o que aconteceu com o Trump foi o seguinte: ele entrou com aquele processo que a gente falou um pouquinho no sábado passado. Quem não assistiu, assiste o vídeo do sábado passado. E aí
Só que ele falou à noite, no comício dele, It's just my luck, né? Com a minha sorte, esse processo foi parar nas mãos de um juiz que foi nomeado pelo Bill Clinton. Graças a Deus, na Flórida temos bons juízes, e esse juiz se recusou do caso, se julgou suspeito, falou: olha, eu não posso julgar esse caso, porque é contra a Hillary Clinton e a campanha dela e várias outras pessoas, e eu fui nomeado pelo Bill Clinton, então eu não posso participar. E aí foi para ser sorteado para um outro juiz, e o outro juiz que foi sorteado, a gente teve a sorte de que ele é um juiz que foi nomeado por outros juízes, por um conjunto de juízes, foram 21 juízes que chegaram ao consenso do nome dele, então ele não foi uma nomeação política. Então a chance dele ser imparcial é muito grande, porque se ele caísse na mão também de um juiz que tinha sido nomeado pelo Trump, o que foi nomeado pelo Trump também iria ter que pedir para não participar do processo. Então, graças a Deus, caiu nas mãos de um que é isento e está dando prosseguimento. Ainda não temos uma novidade, como foi isso que aconteceu durante essa semana, ainda não temos uma novidade no como isso vai prosseguir, mas a Hillary Clinton já foi servida os papéis de que esse processo está em andamento contra ela lá na Flórida, então os advogados dela já estão trabalhando nisso, assim como os outros advogados de todo mundo já começaram a agir. O bom é que os advogados não estão se dando bem, não vão apresentar uma defesa conjunta, vai ser cada um por si, e isso aumenta muito as chances do Trump de conseguir manter esse processo vivo para que chegue à fase das descobertas, que é o que o Trump quer, porque aí você pode investigar mais a fundo a campanha, o que cada um, qual foi o papel de cada um no processo. E esse processo dele está atrelado ao caso do John Durham. E o caso do John Durham essa semana andou bastante, porque eles já entrou numa fase mais de descoberta, e o processo dele contra o processo do Durham, que está andando com mais clareza para o público, é justamente um que é contra um dos advogados que trabalhou para Hillary Clinton. E ele falou: olha, algumas das coisas que nós discutimos tinha privilégio de advogado e cliente. E o juiz falou que não. O juiz falou: olha, não tem esse privilégio porque vocês estavam se reunindo para cometer um crime. Então, quando você está se reunindo para cometer um crime, você não tem esse privilégio de cliente e advogado. Então, para nossa sorte, o processo continua andando a toque de caixa, o do John Durham, que é no qual o processo do Trump se baseia. Então, muito provavelmente, nós teremos novidades em relação à prisão das pessoas que o Trump, que o Durham está investigando, e isso vai também ter repercussões no caso civil do Trump. Tinha Fala. repercussão no caso civil do Trump. Qual a probabilidade dessa história ter também dedo, ter também ajuda do Hunter Biden? Porque não dá para confiar mais em ninguém. Não, essas são duas histórias separadas, porque essa foi antes, foi da campanha da Hillary Clinton, foi da campanha de 2016. O problema do Hunter Biden foi que, na época do Obama, ele já estava todo metido em negociatas, o pai estava metido em negociatas e tudo, mas é completamente separado do da Hillary Clinton. A investigação do Hunter até é porque ele cometeu crimes de evasão de divisas e não pagou impostos e tudo, mas por causa do conteúdo do laptop, ele vai começar a ser investigado por várias outras coisas, além da evasão de divisas e da fraude fiscal. Mas são dois processos completamente diferentes, não estão nem sendo investigados, o Hunter não está sendo investigado pelo Durham, é o Weber, que é um outro investigador do Conselho Especial que está investigando o Hunter Biden, e o Durham está investigando só o pessoal democrata ligado à campanha da Hillary. E a Rússia, o pessoal, eles que falam da colusão com a Rússia e a China, mas a China envolvida na fraude da eleição do Trump, não nas negociatas do Hunter. Gente, desculpa, Gabriela. Não, tudo bem, mas a China está em tudo, né? Sim, a China e a Rússia. Cicinha, agora o caso do que não se falou mais, do McAfee,
Como é que ficou isso? Porque a gente está com em pauta o Epstein, o Hunter, mas também faltou o cara que deu os computadores para os poderosos. Como é que está essa história? Não está. Não Depois está. que ele morreu, porque ele tinha criado aquela Dead Man Switch, né? Pelo menos ele tinha falado que tinha criado a Dead Man Switch, que se ele morresse, iriam liberar os 31 terabytes de informação. Algumas pessoas disseram que descobriram onde aqueles 31 terabytes estavam armazenados. E, pelo visto, o FBI também deve ter descoberto e abortou a missão, porque a gente nunca chegou a ter aquilo. E a mulher dele, que antes estava falando mundos e fundos, ficou quieta. Você nunca mais ouviu um A da boca dessa mulher. Então, ela deve estar sendo extremamente ameaçada. Então, infelizmente, aquela história morreu junto com ele. Agora, Disney. mas tem o Julian Assange. O Julian Assange, se ele resolve abrir a boca, estão aguardando a extradição dele para cá para os Estados Unidos. Ele teve até 2 bebês há pouco tempo, porque está querendo ter mais vínculos com a Inglaterra, mas se o Julian Assange resolve abrir a boca, ferrou. E a Disney, sim, a gente não falou mais sobre a Disney, a lei do Don't Say Gay, porém teve funcionários ali envolvidos com tráfico de crianças. Como é que ficou isso? Pois é, eles sempre têm funcionários envolvidos com essas coisas. É engraçado. Eles e a CNN, né? Ninguém mais fala também dos funcionários da CNN, dos produtores que foram pegos também com esse mesmo problema. Mas estão lá. E a Disney criou essa confusão toda com Don't Say Gay. A presidente de uma das divisões está falando que a agenda da Disney vai ter que aumentar muito em relação a isso, até porque ela tem dois filhos que se dizem, um se diz trans e o outro se diz pan. Eu não posso falar o resto, né? Mas então que os filhos dela são assim, então que essa agenda é muito importante para ela, porque é uma coisa pessoal. E o que é um absurdo, porque ela está falando que agora, a partir de agora, 50% do conteúdo da Disney vai ser mostrando essa agenda. O problema é que assim, a maioria dos funcionários da Disney acabou assinando uma carta aberta falando que eles não concordam com isso, que é uma minoria barulhenta que está dentro da Disney, que está querendo que essa agenda seja enfiada goela abaixo das pessoas. É um problema seríssimo, até porque, gente, essas pessoas que estão falando que o nome da lei é Don't Say, aquela palavra G-A-Y, né? Não sei se eu posso falar, mas essa lei não tem absolutamente nada disso. É como o DeSantis sempre fala, é uma lei que dá o poder pátrio aos pais, ao pai e à mãe, de você não querer que seus filhos tenham aula de educação sexual nas escolas, o que é perfeitamente normal, perfeitamente compreensível. Então, o DeSantis está mantendo, tá batendo boca com o pessoal da Disney, falando: olha, vocês estão querendo isso mesmo? Vocês estão querendo impor? Nós não vamos aceitar vocês se metendo num problema de Estado. Vocês são uma corporação da Califórnia. O que vocês têm que se meter no que está acontecendo aqui na Flórida? Vocês não têm que se meter. E aí, para piorar a situação lá da Califórnia, lá do pessoal da Disney, o DeSantis está trazendo à tona um fato interessante, que a região onde fica o parque da Disney, na Flórida, eles são praticamente o próprio condado e eles é que se autorregulam. Eles têm uma polícia própria, eles têm um sistema judiciário próprio, porque eles têm a própria corte com os próprios juízes e tudo. Eles é que controlam a parte de infraestrutura, seja lixo, gás, rodovias, eletricidade, tudo isso é controlado pela própria Disney. E aí o que está acontecendo é que o DeSantis falou: olha, nós temos essa lei de 1965, dando a vocês esses poderes de manterem isso, de autogovernar essa região, mas isso vai ser cassado, vocês não vão mais poder se autogovernar. Agora vocês vão ter que voltar a fazer parte da Flórida, esquece esse seu sistema próprio de polícia, se acontecer algum crime aí dentro, nós é que vamos investigar e tudo. Então, é um tiro que está saindo muito pela culatra
contra o pessoal da Disney. Vamos ver o que vai acontecer por aí, mas eu tô achando ótimo, acho que, sabe, a Disney está acostumada a ter muitos privilégios, não tem que ter esses privilégios, eles têm que, eh, ser tratado como qualquer corporação lá do estado, e o DeSantis agora está colocando eles no lugar deles. Eles não têm que se meter nisso, principalmente não têm que se meter na educação dos nossos filhos. Cicinha, porta-voz de Biden vai deixar o emprego para ir trabalhar em uma dessas empresas de mídia, a MSNBC. Conte o babado. Outra coisa que eu ia te perguntar, que você falou que da CNN ninguém está falando. Nem eu sabia da CNN. Nos agracie com essa informação. Gente, pois é, a CNN tá complicado, mas vamos falar primeiro da Jen Psaki, que é a porta-voz do BD, porque ela já ela mente o tempo inteiro. Ela não sabe responder a uma pergunta que é feita para ela. Todas as vezes fazem uma pergunta, ela fala, I'll circle back, tipo assim, eu vou dar a volta e eu te respondo mais tarde, ou eu te mando isso separado. Então, ela já estava sofrendo muita pressão popular, porque ela não fazia o trabalho de porta-voz dela. Mas ela estava louca para que esse trabalho como porta-voz servisse de alavanca para ela virar âncora de algum programa de televisão. E agora, finalmente, ela conseguiu. Só que tem uma coisinha, ela deve, pelo que parece, ela não vai ser âncora de algum programa no horário nobre. Ela vai ser âncora de um programa que vai começar só no streaming, só na internet, porque ela não tem carisma nem inteligência para manter um programa no horário nobre. Mas se tratando de MSNBC, e já que ai meu Deus, eu esqueci o nome dela, da de cabelo curtinho, que grita, Rachel Maddow, já que a Rachel Maddow está querendo se aposentar, pode ser até que dê um programa para ela, assim, eu vou ficar meio surpresa, porque ela não tem carisma nem para manter esse programa, mas vamos ver. E a CNN, nem lembro mais direito qual foi a coisa, mas a CNN, gente, essa semana saiu mais uma pesquisa, eles perderam mais 58% de audiência aqui, a audiência que já estava assim, lá embaixo, desceu ainda mais, porque as pessoas estão vendo que, assim, se eles quiserem notícia de verdade, não adianta ir atrás da CNN. Eles ficarem 528, 26, 28, sei lá, dias, sem falar do laptop do Hunter Biden, negando essa informação quando era tudo verídico, está sendo muito chocante. O Trump sempre apontou o dedo para eles, falando, olha, a CNN é fake news. E agora as pessoas finalmente estão acordando e vendo que realmente eles são fake news, que eles inventam, que eles são uma agência de propaganda, que eles não são um órgão legítimo com jornalistas decentes. Eles tiveram aqueles produtores todos que deram problemas por ter um ímpeto sexual maior do que mendigo brasileiro. Então, a gente estava vendo esse problema aqui, e também tivemos âncoras, o âncora como Chris Cuomo, que estava protegendo o ímpeto sexual de mendigo do irmão também, então ele também já tinha assediado algumas pessoas. A CNN é um antro. Infelizmente, a verdade é essa. Não sei como é que é a CNN aí do Brasil, mas a CNN daqui é um antro, sabe? Vocês se lembram da época que também estava em Atlanta, em frente à sede da CNN, que apesar deles terem um escritório aqui em Nova York, a sede deles é em Atlanta, estava o repórter lá falando que os protestos eram pacíficos, enquanto a sede da CNN pegava fogo atrás dele. Então a gente sabe que eles são mentirosos, e agora as pessoas aqui estão acordando e estão vendo que são muito mentirosos. A nossa esperança aqui é que a CNN está à venda. E tem algumas pessoas ligadas ao Trump, que fazem parte de um grupo, que já pensaram em comprar. Então, sabe, seria maravilhoso se alguém comprasse, mudasse o nome, mudasse a linha editorial, mudasse tudo, porque a gente precisa de um canal mais conservador. Até a Fox News não é bem conservadora, eles têm 2 âncoras lá que são conservadores, o resto é bem em cima do muro. Então, vai que o Elon Musk resolve comprar, vai que o amigo do Trump resolve comprar, talvez a situação melhore. O Elon anda falando que vai comprar o Twitter também, né? Quer dizer, não falou que vai comprar o Twitter, falou que vai... está querendo saber se as pessoas querem uma alternativa ao Twitter, porque eu acho que não tem que comprar o Twitter, não, acho que tem que deixar as ações caírem, desabarem, para quem foi burro o suficiente para investir e comprar essa ação, perder muito dinheiro. Então, eu torço para que isso aconteça. Mas vamos ver, a CNN aqui, Camila, mais sujo que pau de galinheiro.
Sim, só uma dúvida antes da gente ir para o próximo ponto. Não foi a CNN que foi acusada de estupro, assédio, tentou passar um pano porque era alguém muito top dentro da empresa de mídia, era até um senhor já, um senhor real mesmo, bem velhinho, e aí tentaram passar aquele pano para ele, colocar a mulherada como louca, mas elas foram lá, gravaram, tem áudio, tem vídeo e tudo. Não foi na CNN que aconteceu isso? Já tem um tempão isso, sim. Aí depois nós tivemos esse presidente atual que estava tendo um caso com uma funcionária, aí ele promoveu ela para vice-presidente. Aí ele pediu a renúncia e ela logo depois pediu a renúncia também. E tivemos vários produtores e vários âncoras com o mesmo problema. Mas isso é recorrente aqui, porque aconteceu a mesma coisa com um âncora da NBC, que é o Matt Lauer, que também gravaram ele e tudo. Já tinha acontecido também na Fox. E, infelizmente, a Fox também não é santa, eles estavam tendo esse tipo de problema. A MSNBC também é um antro e que tem vários produtores e âncoras que tiveram o mesmo problema de assédio. Essas pessoas vão chegando ao topo, vão ficando muito pervertidos. Então a gente vê, sabe, assim, acho que tinha jornalista aí que teria futuro aqui, porque porque é impressionante. Se você e a gente teve também o caso do Harvey Weinstein lá em Hollywood, que a gente teve o problema do Oscar aqui semana passada, né? Mas todas essas pessoas que estão apontando o dedo para o Chris Rock, sentaram no colo do Harvey Weinstein, na época que ele era produtor e que queria todo mundo sendo contratado para os filmes dele. Então, tanto a parte do jornalismo aqui, da mídia, quanto Hollywood, são pessoas que são muito... E o Congresso também, né? São muito pervertidos e as provas agora estão vindo à tona. Por isso que eu acho que é interessante que a mídia só está admitindo certas coisas do conteúdo do Hunter Biden, porque eles querem começar a mudar um pouco a narrativa antes que essa bomba exploda no colo deles, eles comecem a mostrar quem realmente estava na ilha do Epstein, quem estava nas festinhas do Hunter Biden, quem são essas pessoas que estão nas fotos, porque ele gostava de fazer muita foto e vídeo. Então, esse conteúdo vai aparecer. Então, eles precisam cobrir um pouquinho o rabo deles antes que, sabe, gato escondido com o rabo de fora, né? Então, eles precisam cobrir o rabo deles antes que sejam pegos no pulo. Sim, antes da gente falar dos congressistas que estão exigindo que a Casa Branca entregue todos os documentos referentes às negociatas de Hunter, eu queria te perguntar como é que ficou a história do Will Smith, porque parece que a academia está querendo que ele se explique, que ele devolva o Oscar, e essa palhaçada toda, não é meio idiota tudo isso? Preguiça desse povo, né? Preguiça. Olha, eu acho que o Fernando Conrado foi a primeira pessoa que eu vi que postou isso, ou várias outras pessoas acabaram postando, não sei se antes ou depois, em relação ao patrocinador do Oscar, que é justamente a Pfizer, que acabou de ter aprovado o medicamento para alopecia, então essa confusão toda chamou atenção para isso. Porque, gente, vamos combinar. Eu vivo aqui há muitos anos, eu estou acostumada com americano. Americano, quando briga, não dá tapa na cara, assim. Eles dão socos, entendeu? Homem, normalmente, quando vai brigar, dá soco. Isso aqui, esse tapa na cara, a gente até chama aqui de bitch slap, que é assim, é o tapa de bitch, né? De mulherzinha. Então, é isso, porque mulher, quando vai brigar, é que dá tapa assim. E você vê que o Chris Rock, ele tá até assim, uma piscada antes, ele já estava antecipando o que o outro ia fazer. Então, essa história ficou muito mal contada. Aí agora, óbvio que e não tinha um segurança ali do lado, meu Deus do céu. Como é que pode? Eles têm sempre segurança em tudo quanto é canto nesses eventos, não apareceu um para apartar. Essa história ficou muito mal contada, mas muito mal contada mesmo. Até porque, gente, quem conhece a Jada Pinkett Smith, a mulher do Will Smith, sabe que eles têm um casamento aberto, que ela vive para cima e para baixo com outros caras e tudo. Então, você acha mesmo que, porque ele falou que ela perdeu o cabelo dela, que isso ia virar essa confusão toda? Não ia, né? E ele também é metido com cientologia, umas coisas meio estranhas. Pois é, assim, a história dos dois é bem estranha.
Então, eu achei aquilo muito ensaiado. E outra coisa, os escritores do Oscar aprovaram aquele texto. Na noite anterior ao Oscar, eles fazem um ensaio. Então, fizeram o ensaio, falaram de novo aquelas mesmas piadas, porque teve gente aí do Brasil que eu vi falando, que me mandaram os clipes falando: ai, mas aquilo lá não foi ensaiado, ai, o Chris Rock não tem o texto dele aprovado antes. Amor, quando é o Oscar, é tudo ensaiado, tem os scriptwriters que escrevem o script todinho, que é aprovado até naquele Globo de Ouro que teve com o Rick Gervais, que colocou todo mundo numa saia justa. Teve o ensaio no dia anterior, porque eles têm que saber como é que vai ser a luz, como é que vai ser o posicionamento das pessoas, para onde as câmeras têm que ir, para quais pessoas eles têm que ir. Então, isso tudo é muito ensaiado. Hollywood não é assim, até porque eles têm um sindicato de escritores muito fortes. Então, foi tudo aprovado pelo comitê do Oscar, foi tudo aprovado pelo diretor, foi tudo aprovado pelos escritores. Então, para me dizer que aquilo lá não foi ensaiado, e depois você vê que as pessoas todas aplaudindo o Will Smith de pé, depois que ele fez o que todo mundo aqui nos Estados Unidos considera um assault, que é um assalto à pessoa, quando você machuca uma pessoa por querer, aquilo foi tudo muito. Não bate. Essa história, 2 mais 2 ali não dá 4. E se ele devolver o Oscar, acho ótimo, porque assim, ninguém leva o Oscar mais a sério, quem sabe? Que esse ano foram 10,4 milhões de pessoas apenas assistindo. Antigamente chegava a quase 40 milhões de pessoas, então caiu muito o número de pessoas que estão assistindo. Então, quem sabe se ele devolver o Oscar, se pararem com essa palhaçada, no ano que vem não tenham pelo menos 11 milhões, né? Porque a gente sabe que não vai subir muito mais que isso. Cicinha, me mandaram agora. Mamãe me mandou agora. Muito obrigada, mamãe. Estados Unidos lançam passaporte com opção de gênero neutro. Conte-nos. É verdade, é verdade. Agora eu posso dizer que eu sou male, female ou X. Gente, sua mãe é o máximo, sua mãe está sempre antenada, você sabe que eu amo ela. Então, é verdade, agora eu posso escolher ser gênero X. Sim, parece até que filho do Elon Musk, né? Filho e filha, porque o filho é X, sei lá o quê. A filha é Hexa. Hexa aqui é X é X, então Hexa é X com A. Então, eu acho que agora não tem. Eu queria tanto uma opção unicórnio, borboleta, golfinho. Ah, eu quero ser um unicórnio. Eu posso, é meu bichinho favorito. Eu quero ser um golfinho, uma baleia. Não estou muito longe, né? Uma baleia encalhada, olha só, seria o máximo. Vou adorar. Orca, a baleia porca. Baleia porca, você está tirando as credenciais de uma deputada federal aqui do Brasil que chama Joyce Hasselman. Cicinha, Não vamos comparar, não. não me processa, é uma piada, Joyce, sem processos. Cicinha, expectativas. A expectativa dos congressistas para conseguir os documentos das negociatas de Hunter na íntegra e as expectativas para a próxima semana. Pois é, eles vão continuar querendo segurar toda essa informação. Não, a Casa Branca continua negando, o Biden continua negando. Ele negou durante a campanha inteira que o filho tivesse metido em alguma negociata, né? Então vai continuar negando. Mas vai chegar um ponto que não vai ter mais como negar, porque a expectativa para essa semana é justamente que os indiciamentos comecem. E ele, como está sendo investigado por um conselho especial, o Merrick Garland, que é o secretário da Justiça aqui, ele não tem gerência sobre isso. Então, o que o Weber descobriu, ele vai colocar no processo, então é melhor que eles já comecem a soltar as informações para que a CNN, a MSNBC já tente passar, o Washington Post e o New York Times já tentem dar uma passadinha de pano para eles, dar uma limpada na barra, do que a hora que aparecer isso tudo através da justiça mesmo, dos documentos normais, porque aí a mídia alternativa, os citizen journalists, né, os cidadãos jornalistas e outras pessoas, vão vir com essas informações todas e o bicho vai ficar pior para o lado do Hunter Biden e da Casa Branca também, porque o grande problema não é só o Hunter Biden, é quem ele vai levar junto, porque ele é só uma pedrinha no meio dessa avalanche e vai
vai vir com força. Então, o fato de alguns senadores, porque tem alguns senadores também que estão envolvidos nessas negociatas, tá, gente? E deputados também, a Dianne Feinstein é uma, você vê que a Nancy Pelosi é outra, tem alguns, o senador do meu estado, o Blumenthal, duvido que não esteja envolvido nisso. Então, vai ser uma avalanche, muitos vão querer parar com isso, mas tem vários outros que não são rhinos que vão tentar mover esse processo adiante para que a gente tenha a informação correta sobre as negociatas do Hunter e até que ponto elas vão e como a gente pode fazer para prender essa quadrilha, porque na verdade é uma quadrilha. E esse é até um dos pontos do processo do Trump, que é de racketeering, é de formação de quadrilha. Eu sei que o processo do Trump é um, o processo do Biden é outro, mas o processo do Biden também vai cair nessa classificação de racketeering, de formação de quadrilha. Então, eu acho, sabe, o que não cair com o processo do Durham, cai com o processo do Biden, e a gente vai ter uma renovação enorme no Congresso e no Senado agora nas eleições de 2020. Sim, as suas redes sociais, como que a gente acha a Cissa? Porque o pessoal fica, Camila, Cissa, não estou achando live da Cissa, cadê Cissa? Cissa, cadê você nas redes sociais? Pois é, Cissa é avessa as redes sociais. Cissa não tem medo de cancelamento porque ela se autocancela. Então, não estou mais aqui nessa plataforma, a não ser com a Camila. Camila me faz aparecer até aqui. Tirando isso, eu estou só no Telegram e no Rumble. Agora eu estou no Rumble porque eu estou fazendo as lives. Eu posto o link lá no Telegram, as pessoas vão para o Zoom, aí eu gravo no Zoom, que está sendo muito mais legal, e depois eu posto no Rumble. Porque todas as palavras que aqui são proibidas, que eu ficava pisando em ovos para não falar, lá eu posso falar. Então, eu estou tendo uma liberdade que eu não tinha aqui. Então, ou é no Rumble, canal Cissa Bailey, ou lá no Telegram, Cissa Bailey Americana, que é o grupo, e tô lá, eu continuo fazendo as lives, continuo fazendo tudo bonitinho, tô no Instagram também, mas no Instagram é mais besteira, são as piadinhas. Hoje teve até uma que foi muito engraçada, porque aconteceu aqui no posto de gasolina, que colocaram o preço da gasolina está pela hora da morte. Aí estão colocando aqueles adesivos do Biden, de eu fiz, ele apontando assim, falando, eu fiz isso. E o preço está lá para cima. Aí o dono do posto de gasolina colocou um aviso falando: olha, não tirem esse adesivo. Se você votou no Biden, você devia estar orgulhoso de estar pagando o que a gente está pagando por gasolina. Se você tirar, isso vai ser considerado vandalismo e você está sendo filmado. Ponto. Eu achei sensacional, porque o cara está coberto de razão. E tem a mesma coisa com os adesivos da Kamala, porque eles botam o do Biden, I did this, e o da Kamala, and I helped, assim, eu ajudei, que é o dela. Então, tá sensacional. As pessoas aqui, graças a Deus, ainda têm o senso de humor, apesar da vida tá ficando cada vez mais difícil, mas vai melhorar. Então, são essas as minhas mídias sociais, gente. Eu estou me autocancelando, mas Telegram e Rumble. Sim, eu sou autocanceladora. Muito obrigada por falar com a gente, meu amor. Obrigada, Cá. Obrigada a todos vocês. Eu agradeço muito estar aqui. Obrigada a todos vocês que ainda estão insistindo em tentar me encontrar, gente. Lá está super divertido, vocês vão gostar, porque a gente fala sem censura e é mais legal. Obrigada, obrigada, obrigada. E obrigada pela sua mãe por ter mandado a pergunta. Beijos para ela. A minha mãe acompanha a gente, só que aqui do ladinho. Um dos poucos momentos que ela sobe na minha casa é para ver você. Ela fica aqui do ladinho acompanhando na íntegra, né? Em loco, o que acontece. Cicinha, um mega beijo para você. Eu quero agradecer ao pessoal do chat que nos acompanhou até aqui. Pessoal, não esquece de dar like, de compartilhar, de entrar no canal do Telegram da Cissa, no meu, de conferir sua inscrição, porque o YouTube está tirando sem dó. E se você achar que vale a pena, compartilha. Camila, posso cortar a live? Pode, gente. Corta do jeito que vocês quiserem e espalha. Não tenho qualquer problema com conteúdo intelectual. Então, é só cortar e espalhar os trechos que ajuda, né, Cicinha? Faz até propaganda. Um mega beijo para você, Cicinha. Um mega beijo no coração de todos. E até amanhã, 14 horas, com Ivan Kleber.
Tchau, pessoal.